Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. A reforma agrária está completamente paralisada no governo Lula. O João Pedro Stedley, que é o coordenador nacional do MST, tem denunciado isso constantemente. O governo Lula não está fazendo reforma agrária. Então a gente não tem governo comprometido com isso, sabe? Por isso que não vai pra frente. E aqui em São Paulo é pior ainda. Em São Paulo, o Tarcísio está fazendo uma reforma agrária ao avesso. Ele está pegando terras públicas para dar para os latifundiários, para dar para os grandes ruralistas. Entendi. É bizarro o que está acontecendo aqui. Às vezes terras que são 6 vezes maior do que a cidade de São Paulo, né? Ele não está exatamente dando, mas ele está vendendo a preço de banana. Tá regularizando terras griladas, né? Que são terras com registros irregulares, com documentos falsificados. E ele está indo lá e regularizando e dando para esses grandes ruralistas do agronegócio, que foi quem financiou a campanha dele e garantiu a eleição dele. Você acha que o... Tá, então parte do agronegócio é a mesma elite que vem desde os anos de escravidão, então? Com certeza. Aquelas pessoas deixaram descendentes, né? Eles nunca deixaram poder. Não teve uma revolução aqui, como no Haiti ou como na França, que degolou aquelas pessoas, né? Eles estão aí, deixaram filhos, netos, bisnetos. Então, esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, é isso. Eles estão no poder. Lembrei o que eu ia falar. Né? Tipo assim, a gente quando estuda história, seja na escola, seja para o Enem, seja para o vestibular, a gente infelizmente estuda de um jeito muito abstrato, sabe? Sem conseguir conectar os fatos históricos, os processos históricos entre si, e menos ainda com a atualidade. Então a gente estuda vagamente colonialismo e escravidão, estuda vagamente proclamação da República, estuda vagamente coronelismo, vagamente República Velha, República do Café com Leite. A gente tem que amarrar todas essas coisas, tá ligado? A gente tem que entender, como eu disse, que aquela mesma elite agrária, escravocrata, os senhores de engenho, que não aceitaram a abolição da escravidão, que não queriam reforma agrária e que por isso deram um golpe e tomaram o poder, eles se tornaram os coronéis da República Velha. Eles se tornaram os presidentes da República Velha, que a gente chama também de República do Café com Leite. Por que café com leite? Era uma república agrária. A economia brasileira era baseada principalmente nessa questão da agricultura. E aí essas pessoas vão permanecendo no poder ao longo dos séculos. Dá pra rastrear? Alguém já fez esse trabalho? Muitas, sim, dá pra rastrear muitas famílias. Tem um pesquisador, eu não lembro o nome dele, mas ele é um dos caras que mais fazem esse trabalho, né, que é pesquisar a genealogia dos poderosos. E tem muitas pessoas famosas que a gente consegue traçar essa genealogia, como por exemplo Dória, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito. A família Costa Dória chegou no Brasil em 1549. Então consegue datar o ano exato em que eles chegaram. E lá na Europa eles já eram poderosos, né? Uma família que vem de Portugal já poderosa e vai se perpetuando no poder aqui ao longo dos séculos. A família da Marta Suplicy, a família do Eduardo Suplicy. Sim, os Matarazzo. Matarazzo por parte do Eduardo Suplicy. E por parte da Marta Suplicy... tem um instituto dele aqui do lado. Tem um monte de coisa. Tem até um distrito, Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, né? Isso mesmo. O Conde Francesco de Matarazzo era o italiano mais rico do mundo no século XIX. A família da Marta Suplicy é uma família de... Ela descende dos barões de Vasconcelos, que eram barões muito poderosos aqui no sudeste brasileiro. Descende de bandeirantes. Eu comecei a me atentar com isso em 2021, quando o Galo foi preso, né? Você conhece o Galo? O cara que queimou o Borba Gato. Posso mandar um abraço pra ele? Claro. Sou muito fã do Galo, velho. Se ele hora. estiver assistindo, mano... responde depois de nós aí. Vem aqui trocar ideia com a gente, cara. Acho ele muito foda. Então, o Galo foi preso, né? Sim, junto exatamente. com outros... Queimar a estátua da estátua do Bandeirante do Borba Gato. E aí o Brasil de Fato, que é um jornal independente, ele fez uma matéria assim: elite de São Paulo que persegue Galo por fogo na estátua do Borba Gato descende de Bandeirantes. Foi a primeira vez que eu abri meus olhos para esse fato, de que a elite atual descende da elite que está no Brasil aí comandando há séculos, né? Na verdade, em 2020, o Eduardo Tadeu, ele lançou um álbum, né, o Necrotério dos Vivos, que tem uma música que eu acho que é o Inferno na Torre, o nome. Ele fala: desde Cabral, os mesmos sobrenomes no poder, a mesma árvore genealógica dizendo quando eu vou morrer. Só que quando ele fala isso, eu não me atentei tanto, porque ele não traz um exemplo. Quando eu li essa matéria, ela traz exemplos. Então ela fala que o governador do estado de São Paulo, o então secretário da Segurança Pública, o coronel Pires de Campos,
E o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo da época, né, Francisco alguma coisa, Geraldo Francisco, se eu não me engano, os 3 descendem de bandeirantes. Né, o secretário da Segurança Pública, o presidente do Tribunal de Justiça e o governador do estado, isso em 2021, os 3 descendem de bandeirantes do século XVIII, do século XVII. E hoje, o atual governador também, o Tarcísio, né? A agência pública, ela também tem feito um projeto muito importante, né, chamado Escravizadores. E ela está traçando essa árvore genealógica de vários governadores, ministros, etc, né? E o Tarcísio é um deles. Na verdade, todos os governadores que eles pesquisaram têm famílias que estão há séculos no poder. Eles não pesquisaram todos os governadores, mas todos que eles pesquisaram são o caso. Tarcísio, Caiado nem se fala. O Ronaldo Caiado, né, o governador do Goiás, meu Deus, ele descende dos principais coronéis do estado na República Velha, sabe? Ele tem antepassados que comandam o estado de Goiás há 200 anos. E outros tantos, tá ligado? O Raquel Lira, governadora de Pernambuco, o João Campos, o prefeito do Recife, meu Deus, a família que tá há 200... E você percebe... isso daí eu vi. Então, a família do João Campos é 200 anos lá no poder, lá no Pernambuco. Os Arrais, né? Também, né? São 2 famílias ali, os Arrais e os... Acho que é Campos mesmo, né? Não sei, é porque... Enfim, tem o Miguel Arraes, ele é avô do João Campos e da Marília Arraes, né? Mas são 2 famílias ali, mas são parentes, sim. Enfim, aliás, é bisavô. Miguel Arraes foi bisavô do João Campos, né? E aí ele tá lá dançando ele era passinho do Jamal lá, fingindo que é do povo, ele é avô né? do Eduardo Campos que morreu, né? O Miguel Arraes, né? Era avô do Eduardo Campos, que era o pai do João Campos. Não. E aí você percebe que esse fenômeno a gente consegue ver tanto na direita quanto na, entre aspas, esquerda. Eu coloco entre aspas porque pra mim João Campos, Marta Suplicy não são de esquerda. Mas, né, perante o povo e como eles se colocam, eles são jogados pra esse campo. Mas em ambos esses lados, mais progressista, mais conservador, você vê, são as mesmas famílias comandando o Brasil há séculos. E me fala uma coisa, tipo, e aquela história então do... Sei lá, tentam... Eu vi que você teve um vídeo que você falou sobre isso. Tentam vender aquele mito do empreendedor, que a parte da elite que veio do Brasil veio de baixo, que o cara construiu, trabalhou, ficou rico, mas foi depois que, enfim, ele e depois a família construíram um legado, etc. Não tem a ver com esse passado obscuro, esse passado ligado à escravidão, ligado à concentração de terras, enfim, a poder econômico, concedido a barões lá no passado, enfim, toda essa questão. Porque se você... Na mídia, por exemplo, aparece bastante isso, mas eu vi que você fez um vídeo onde você colocou desde Silvio Santos até a dona da Magazine Luiza nessa questão e etc. Acho que também teve uma reportagem que falaram um pouco sobre a Globo, né? Se consolidou como meio de comunicação muito antes, né? E, enfim... primeiro pelo jornal o Globo, jornal impresso, depois pela emissora, né? E o que a Globo cresceu, por exemplo, foi dentro do período militar, onde ela ganhou a hegemonia nacional e tal. Exatamente. A família Marinho, que comanda a Globo, enriqueceu na escravidão. É um exemplo. Você pode puxar a árvore genealógica da família Marinho e você vai cair lá no período da escravidão, tá ligado? No caso do Silvio Santos que você citou, é impressionante que depois que eu fiz esse vídeo, eu ainda fui descobrir novos fatos, né? Esse vídeo eu acho que eu fiz em 2020, não lembro. Se chama Como os Ricos Ficam Ricos. É justamente para bater nesse mito, né? De que eles vieram de baixo, trabalharam duro, se esforçaram. A gente tem raras exceções. Mas, via de regra, é herança, tá ligado? A herança é latifúndio herdado do avô, da família, né? No caso do Silvio Santos, eu pego para mostrar como ele enriqueceu através de golpes, crimes, né? Como, enfim, golpes através da telecena, o banco lá, o Pan-Americano, que ele era dono, e assim vai. Mas depois disso, eu ainda fui descobrir que o buraco é muito mais embaixo, né? O Silvio Santos, que passou uma vida inteira, né, construindo uma imagem, uma persona de um cara simples, um cara do povo, um suposto ex-camelô, que o nome verdadeiro dele era Cenor Abravanel, né? Então ele pega esse nome, Cenor Abravanel, e esconde ele e se chama Silvio Santos, um nome popular no Brasil, com um sobrenome popular, Santos, tá ligado? Por que ele vai esconder o nome Cenor Abravanel? Primeiro que Cenor é um título de nobreza. Segundo que Abravanel é uma família extremamente poderosa na Europa. Então Cenor é um título que era dado aos senhores feudais. Senhor feudal, tá ligado? Cenor, senhor. E Abravanel é uma família que tá há séculos no poder lá na Europa, né? O Silvio Santos ele teve um antepassado, que eu não lembro o nome dele agora, Dom Isaac Abravanel.
Acho que é isso. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Dom Isaac Abravanel. Um cara que 1200 e bolinha tava lá ajudando o rei da Espanha, né? Como o próprio Silvio Santos já falou num episódio, né? A consertar as finanças da Espanha, que na época não era Espanha, né? Era os reinos de Castela e não sei o que lá, enfim. Né? Teve uma vez que o Silvio Santos próprio falou isso na televisão, nos anos 80, muito tempo atrás. Depois ele nunca mais falou sobre isso. Então você vê, o símbolo máximo da meritocracia no nosso país, né? Eu digo, o principal nome que vem pra vender essa ideologia de que você pode deixar de ser um simples camelô e se tornar um bilionário, dono de emissora de TV, dono de banco, é uma grande farsa, tá ligado? O maior símbolo é uma grande farsa. Ele vem de uma família nobre, uma família que está há séculos, talvez até há milênios. Porque se você lê a biografia do Silvio Santos na Wikipédia, diz que ele descende do rei Davi. Pode ser que o cara descenda do rei Davi, ou seja, seriam milênios, então, de poder econômico, político. Caramba. Pois é. Se o Silvio Santos é um mito e etc., teve alguém que você citou assim, que tipo, sei lá, que enriqueceu com algum benefício sem ser dando golpe? Porque, vamos supor que teve alguém que enriqueceu porque lá atrás já tinha poder, aqui no Brasil, e manteve esse poder até agora. Digamos assim, só passando pra frente o herdeiro, né? Herda aí o poder, herda aí o dinheiro, herda aí as terras. Eu acho que o caso do Eduardo Suplicy, sabe? Ele é um cara que eu gosto bastante. Não concordo com tudo, né? Por exemplo, quando o Lula anunciou o Alckmin como vice, eu fiquei com muito ódio, mas eu vi o Eduardo Suplicy lá tirando foto com o Alckmin, sabe? Então eu não gostei disso, mas é um cara que eu acho que ele tá comprometido com o povo, sabe? Ele sempre tá lá nas manifestações e tudo mais. Até onde eu sei, ele não tem uma história manchada por golpes e coisas nesse sentido, mas ele herdou tudo isso, sabe? Ele herdou todo um capital econômico, político, cultural, de séculos da família dele, né?